Olá, voltamos, episódio 63. E agora faço como? Podcast em diversas plataformas. Eu sou Felipe Pinheiro, médico e professor de medicina, e vamos falar sobre algumas coisinhas. Hoje eu juntei algumas dúvidas, alguns pedidos de algumas pessoas e coisas que aconteceram na última semana. Foi sobre uns pedindo para falar sobre burnout em relação durante a residência, faculdade, como estudante no internato. E teve dois colegas também falando do pós, após já terminada a residência, já com a vida meio que andando, falar um pouquinho sobre burnout. Outra coisa que me pediram, e aí tem tudo a ver, é sobre depressão, tristeza, vontade de largar tudo, que eu acho que são, né? Como eu falo aqui várias vezes, eu dou pitaco de psicologia, mas não sou psicólogo e não estudo psicologia a fundo. Então, mas eu entendo isso como uma escadinha, né? Você começa com tristeza aqui, outra colar, um desânimo aqui, outra colar, e depois pipoca aí numa crise maior psicológica que a gente chama de burnout. Outra coisa que foi perguntado e colocado nesses dias foi a questão de como se posicionar nesses momentos, o que que a gente pode fazer. Então, eu vou juntar isso tudo aí. Primeiro, o que que acontece, o que que é normal, o que que não é normal, e falar sobre minha história, né? O que que eu já passei por isso aí, de uma forma muito intensa, por sinal. Então, primeiro, não tem que achar normal, é, você não tem que se acabar porque você é médico, ou porque você é residente, ou fisioterapeuta, enfermeiro. Você não tem que se acabar porque você está numa residência, porque você está no internato. E quando eu falo se acabar, é se acabar mesmo. Você não é obrigado a ficar noites sem dormir numa sequência, sem repouso adequado, sem se alimentar adequado, sem fazer exercício e tal. Ah, eu sou obrigado, sim. Não, não, você não é obrigado. Você é obrigado a cumprir alguns prazos, a estudar para determinadas provas, a fazer algumas coisas, sim, são obrigações, não tem como fugir disso. Mas a gente entra nessas obrigações, nesse mundo de obrigações, de produzir muito, produzir muito, produzir muito, de estar ali se acabando no sentido de produzir, 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 e estudar, 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 dar plantão, fazer estágio, tá uma corrida mesmo. E essa corrida começa ali no final do sexto período, oitavo e tal, que você começa a vislumbrar o internato, começa a aparecer uns estágiozinhos melhores. Esses estágios melhores ganham ponto para outros estágios melhores ainda. Um estágiozinho ali lá um pouco mais mal remunerado, mas remunera uma coisinha. Você começa a vislumbrar ganhar um dinheirinho. E aí você começa nessa corrida. Melhores notas geram melhores possibilidades de entrar num estágio ou em outro, você aceita o orientador melhor e começa essa corrida. Nessa corrida, não é só a questão, é só estudar e acabou, como... E aí muita gente falava disso, e é só estudar, é só estudar. E não é. Aí o médico vem nesse negócio desde passar no vestibular, né? Fiz vestibular em 2005. Então, desde 2005 eu entendo como uma corrida, no sentido de, você tem que estudar para passar, passar, isso é concorrido e tal. E aí você entra na faculdade, dá aquela desligada, foi o que aconteceu comigo, dando desligadona, os primeiros 2 anos, não tolerava mesmo, não gostava de jeito nenhum, achava tudo chato. E depois começa a corrida de novo. Quinto semestre, sexto, já começa a pensar nos estágios, no internato, porque meu internato era definido por ordem de nota, então você ia para os lugares melhores, você escolhia primeiro. Se você tivesse melhores notas, começa a chatice, de tirar boa nota, de correr atrás de nota e tal, e fazer estágio, marcar ponto, porque tal residência lá valoriza estágio, valoriza publicação, valoriza um bocado de coisa. Então você entra nessa corrida desvairada. Uma coisa que eu sempre fiz e a gente só começa a perceber algumas coisas que fazem depois que faz, né? Assim, vai fazendo, vai fazendo. E depois algumas coisas vão tocando e eu nunca vou esquecer que tinha uma prova de fisiologia e
Um amigo ligou, tal, para saber se estava estudando para prova, não estava estudando para prova, só que eu não atendi, não atendi. Antigamente não tinha celular, ligava para casa, né? E aí, minha irmã falou, ó, fulano ligou e tal. Ele, tava onde, velho? Não sei o que, amanhã tem prova. Eu falei, não, eu tava jogando tênis. Tá doido, não sei o que, amanhã tem prova. Então, é uma coisa que eu lembrei, assim, que esses dias, um paciente, essa semana passada, um paciente falou, tal, um paciente médico. Eu preciso fazer exercício, tarará, eu parei. Eu falei, não, você faz exercício? Eu falei, faço exercício, eu tenho tempo. Aí parei, assim, faço exercício desde os 4 anos de idade. Não parece, mas faço. Era uma rotina. A prioridade na minha vida era exercício. Exercício fazia muito bem psicologicamente. E aí tem vários estudos de psicologia, fisiologia do exercício, estudos de psiquiatria, que exercício melhora muito o psicológico, né? Não é que você vai gostar, eu falo isso para os pacientes direto, não é, você não vai falar, maravilha, eu vou aqui parar de comer uma torta de chocolate, tomar uma Coca-Cola, uma cerveja, eu vou fazer exercício que eu amo o exercício. Eu acho que quem fala isso é doido. Mas depois que você faz exercício, principalmente aeróbico, tem uma sensação de prazer. Eu sou dessas pessoas que têm a sensação de prazer após fazer. Então eu sempre fiz natação, fiz tênis um tempão, um bocado de luta, etc. Então sempre gostei, nunca fiz musculação, que foi um dos erros, né? Eu tenho um bocado de problema articular, de dor mesmo, nada problema grave, não. Mas por conta da falta de musculação lá no início. Mas eu fazia exercício, então eu lembro desse colega chocado, que na véspera da prova de fisiologia eu fui fazer exercício. E aí teve outra amiga que ficou chocada, que na véspera da prova de residência do SUS Bahia, eu tinha ido jogar bola na quinta de noite. Inclusive, num desses babas, perto das provas de residência, eu rompi os ligamentos do pé esquerdo e deixei de fazer algumas provas em São Paulo, duas, se não me engano, na época, e foi na prova de oncologia. Então, essas coisas aconteceram em minha vida, mas não, eu nunca deixei de fazer exercício, fazia exercício sempre, em média 4, 5 vezes por semana. Isso permanece até hoje. E nunca como atleta, no sentido como atleta profissional, nem sempre profissional, não era fã de campeonatos, mas eu fazia por bem-estar próprio mesmo. Mesma coisa a meditação, sempre comecei a meditar em 98, então tem 24 anos. Épocas que eu meditava mais, épocas que eu meditava menos. Você também sempre estava ali meditando. Sempre tive meus lazeres na época de faculdade, muito mais cinema, música e bate-papo com colegas, saída e tal. Minha irmã falava que eu não morava com ela, eu morava na rua com os colegas e de vez em quando ia visitar ela em casa. E sempre tinha as prioridades, desafogar as coisas e tal. Isso, então, eu nunca tive estresse, por exemplo, e eu lembrei porque eu tive burnout em 2015, há 7 anos atrás, já como oncologista, já fazendo um bocado de coisa, como acha que, já tá velho, não vai ter mais nada. E na faculdade, eu nunca, sempre que o pessoal falava, a faculdade foi terrível, a residência foi terrível, eu achava tudo minha vida toda linda, a faculdade foi ótima, a residência de clínica foi ótima, a residência de oncologia foi ótima. Tem os percalços lá, os picos e momentos de grande estresse, como teve na de clínica médica, na de oncologia, na faculdade, mas no geral, eu lembro muito mais de momentos bons e legais e tranquilos. Mas eu sempre fiz exercício, sempre fiz exercício. É, Comecei a meditar em 98, então durante a faculdade também eu já meditava. Comecei a fazer yoga em 95, fiz um tempão, até 2007, depois eu parei yoga e voltei e tal. Mas sempre fazia coisas para o bem-estar, e nunca fumei, e sempre pratiquei exercício, nunca fui obeso e tal. Então eu sempre cuidava. Então isso não era uma coisa, me cuidar não era uma coisa que dependia se ia ter prova ou não, se ia ter concurso ou não. Era prioridade na minha vida. Eu nunca deixei de sair com os amigos. Aí eu lembrei essa semana que tinha uma amiga aqui fazendo um trabalho sexta de noite. Eu falei, rapaz, sexta de noite eu nunca estudei, nunca fiz nada. Dava plantão quando não tinha jeito mesmo, assim, uma vez esporadicamente. Mas sexta-noite e domingo, depois de 5 horas da tarde, eu nunca fiz nada. Porque são horários para mim sagrados e tal. Então eu tinha umas coisas enraigadas na cabeça que eu não abria mão, muito cabeça dura mesmo. Então, estudando para vestibular, estudando para residência, eu estudava 8 horas por dia, 6 horas por dia, mas eu dormia depois do almoço, eu saía domingo de tarde, domingo de noite, sexta de noite.
Então, tinha os pontos, tinha os horários de fazer tênis, full contact, kickbox, etc. que eu fazia. Tinha os horários todos bonitinhos, de desafogar a cabeça, de sair daquele negócio ali, de estudar, 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 estudar. É, já teve épocas de dar 4, 5 plantões lá de obstetrícia, pediatria, tem um bocado de, emendou um bocado de estágio. Mas aí, assim, eu definia muito, assim, se tem esse estágio aí, no outro dia, se eu puder matar a aula de tarde, eu vou matar a aula de tarde, porque eu tô morto, não vou aproveitar nada, então eu dormi. Então, eu não deixava de dormir, de curtir um pouco, de fazer exercício sempre e tal. Eu acho que isso fez eu passar por essas fases melhor. Então, para quem tá nessas fases, eu acho que tem que enfiar que a prioridade é se cuidar. Ah, então eu vou malhar 3 horas por dia, de segunda a sábado. Aí não vai dar para fazer a faculdade direito. Então, vamos aí manter o equilíbrio, né? Uns 4, 5 vezes por semana, uns 40, 50 minutos, dá sim. Outra coisa que eu lembro, que me perguntaram também essa semana, tem quanto tempo você fez terapia? Não sei o que. Eu fui falar 10, aí virou uns 13 anos, 10 anos. Comecei terapia acho que em 2002, parava, voltava, parava, voltava. Então, assim, eu precisava de ajuda, eu ia atrás. Fazia terapia, eu fazia exercício, eu fazia yoga, meditava. Eu acho que eu nunca esperei o trem explodir. Então, momentos de estresse, tristeza, um dia ou outro ali durante a residência no internato, eu acho que é comum. Passar o internato, a faculdade, a residência, entristecido na maioria do tempo, eu acho que é um problema que precisa ser cuidado. Precisa ser cuidado procurando um psicólogo, um psiquiatra, mudando alguma coisa do estilo de vida, dormindo melhor. Uma outra coisa que eu me peguei nessa semana, vendo um podcast chamado BBPSI no YouTube, e um psicólogo chamado, o nome é Paulo, chama BB Videos Lives, Chat, PSI, né? Chat, né? PSI, dois pontos, sono e descanso. E é interessante, eu gosto desse cara. É, ele falando sobre sono, eu percebi também que eu sempre dormi bem. Sempre dormi bem mesmo. Dificilmente perdi a noite. Quando dá, acho que eu já falei isso aqui, assim, entre um atendimento e outro, se demorasse na madrugada, terminei o atendimento de um paciente no consultório 2 horas. A outra chegou 2h30, rapaz, meia hora pra mim eu sonhava. E dava plantão de noite, então no outro dia eu ia ter que dormir é, de tarde, de manhã, vou ter que dormir, que era uma outra prioridade, até hoje eu durmo bem e tal. Então, se você está passando por momentos em que as coisas estão ficando longas demais, tristeza longa demais, vontade zero de ir para a residência, vontade zero de ir para a faculdade, vontade zero de continuar o trabalho, acho que tem que procurar ajuda. Então, eu sempre priorizei essa questão de autocuidado, fazendo a reflexão de trás para frente. Isso não foi uma coisa que ninguém me ensinou. Uma coisa que me ensinaram, e eu já falei aqui uma vez, eu vou falar de novo, quem me ensinou foi Ricardo Barberino, é aprender a dizer não. Durante o internato de clínica médica, eu fiz um estágio na UTI, e ele me falou, vou te falar uma coisa importante para a vida, foi um discurso lá. E aí eu falei, porra, lá vem um negócio importantíssimo, terapia intensiva, pode ser cair na prova e tal. Ele, rapaz, a coisa mais difícil que você vai ter que aprender na vida com o médico é aprender a dizer não. E é a coisa mais difícil que eu vejo os médicos fazendo. Eles não conseguem dizer não para a corrida que eu falei lá no início. Começa a correr, 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 correr para ganhar dinheiro, para passar no estágio, para fazer doutorado, mestrado, fazer 500 residências, 300 anos, entrar em 200 hospitais e não consegue parar. E esquece de cuidar da própria vida na questão de saúde, exercício, de todas as recomendações que a gente faz, e a gente recomenda e a maioria não faz. Então, deve-se prestar bastante atenção nisso enquanto interno, residente, porque isso dá trabalho, isso se aprende, aprende a dizer não, aprende a dar limitações, para que você não corra, corra, corra e morra
na beira da praia. Eu acho que, assim, isso não se resolve só a depender da escalinha até chegar ao burnout. Não se resolve sozinho, mas uma boa leitura ajuda, livros de chamam de autoajuda que eu sempre fui criticado por gostar, adorava aqueles livros de e continuo adorando, da Livraria dos Aeroportos, livros de psicologia, livros sobre o comportamento humano de forma geral, procurar ajuda mesmo, psicólogos, psiquiatras, nunca fui preconceituoso, já fui, eu devo ter umas 5 consultas com psiquiatra ao longo da vida, 5 psiquiatras diferentes. Fiz terapia, fiz yoga, faço meditação, faço exercício sempre, sei que me deixa bem melhor. Então você tem que procurar o que te deixa melhor, fugir dessa vida mesmo no sentido amplo, muito fechada, restrita e sem parar, que você não percebe em nada. Me ajudaram muito nisso nos últimos anos, muitos livros de filosofia, livros estoicos, livros como o filósofo coreano Byung-Chul Han, um livro chamado Em Busca de Sentido. E aí, quem quiser dar uma olhada, eu sempre, todo livro que eu leio, há uns 3 anos, eu coloco numa partezinha do Instagram. O Instagram é doutor.felipe, com I, dois L's, Filipe, com dois L's e com IFI, Pinheiro, doutor.felipe Pinheiro. Então, tem todos os livros lá que eu li, acho que desde 2019. Então, os livros ajudam, terapia ajuda muito, exercício ajuda muito, boa alimentação ajuda muito, dormir bem ajuda muito. E aí você entra em umas áreas como internato, residência, R1 de clínica cirúrgica, etc. Você perde sono, você alimenta mal, você para de fazer exercício, você tem crise de tristeza, ansiedade, vira uma bola de neve gigantesca que um dia vai estourar. Então, pare para reparar nisso. Tudo é equilíbrio. Uma das coisas que eu acho mais difícil hoje é achar o equilíbrio dessas coisas. Então, não dá para chutar o balde, porque senão você não faz a residência direito, não faz internato direito. Não dá para pular de cabeça, senão você morre afogado. Então, tem que realmente procurar equilíbrio, mas eu sempre focava em fazer pelo menos 4 horas de exercício por semana, dormia pelo menos 6 horas nos picos de estresse, porque meu padrão mesmo é dormir 8, 9 horas por dia. Com 8 horas eu fico de boa. 9 horas eu fico muito feliz, 6 horas eu acordo chateado. Comer um pouquinho melhor, né? Que até hoje eu tô tentando. Mas essas coisas vão se acumulando e dão muito errado em algumas pessoas. Então, sempre procurar focar nisso. É, Quando é que estourou comigo? 2015, eu assumi direção de clínicas, coordenação de faculdades, e eu tinha, se não me engano, 8 vínculos de emprego. E você entra num negócio tão automático que você não percebe nada. Muita gente me perguntava, esposa, mãe, amigos, etc. Estudantes, alunos, pacientes, o que estava acontecendo, o que estava acontecendo, o que estava acontecendo. E eu não tá acontecendo nada e tal, tô jogando duro, trabalhando e tal, só que tava parecendo um bicho. Assim. Só fazia trabalhar mesmo. Focadão lá. Mantinha minhas 3, 4 horas de atividade por semana, editava lá de vez em quando, mas o negócio estava saindo do eixo. Dormia menos, estressado com um bocado de coisa, 1.500 chefe, é, e você não percebe, você vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai empurrando, empurrando, empurrando com a barriga, até que eu cheguei num dia de domingo, acordei em casa de boa, sem mexer o braço direito. O braço direito só se elevava até o nível do ombro. Eu não conseguia levantar nada além do nível do ombro. Não conseguia esticar o braço para cima, nada disso. Além da questão do braço, uma dor dos infernos no ombro direito. E tomei um remédio, tomei 2 remédios, tomei 3 remédios, tomei os remédios da cara, tudo foi amor, os remédios estão tudo vencidos, não serve pra nada, não tá resolvendo nada. Eu liguei pra um neuro,
E aí um ligou pro outro, dois amigos, três amigos, tudo neuro, e aí achando uma coisa massa, vem aqui em casa, fui pra casa de um deles, examinaram, ah, porra, massa, tal. Um negócio chamado passonagem tânrica, enfraquecimento muscular por uma neurite periférica, e que deslocava a escápula para trás, mas dava uma fraqueza generalizada no músculo inteiro, em um músculo só, era focal. E eu não conseguia levar o ombro, né? Não conseguia elevar o ombro nem o braço direito. E isso eu fiquei com dor uns 7 a 10 dias, usei uma porrada de remédio, fiz uma porrada de exame, e você cai na real, assim, pô, se eu morrer hoje, fica, eu tinha filha, já, família, e, pô, eu tava no automáticozão, e você para e fala, pô, tô no automático aqui há um tempão, e o mundo tá daí. Você adoecer, o mundo continua. Foi um dos baques grandes em minha vida, assim, que mudaram a chave mais ainda. Porque o mundo continua, mesmo. Você que se lasque. Você adoeceu, um abraço. O mundo tá aí, firme e forte. No outro dia é outro dia. E você que se arrombe. Então, eu continuei trabalhando lá, pegando meu braço, botando em cima da mesa, levantando o meu braço com o esquerdo para cumprimentar o povo, medindo a pressão com o braço esquerdo, que o direito não conseguia apertar. Fiz a porrada de exame, fiquei lá desesperado um tempão e tal. E meio que ainda agradecendo que não era AVC, que não era nada assim central e que eu continuava mexendo a mão, né? Eu conseguia escrever e tal, desde quando eu botasse meu braço em cima de algum lugar. E depois de uns 6 meses, foi melhorando e tal. Depois de um ano e pouco, eu consigo levantar, comecei a conseguir voltar ao normal. Mas disso, após isso, ainda teve uma afasia por 15 dias, uma esofagite por citomegalovírus, se não me engano, hepatite, TJ, TGP tudo estourada, provavelmente por uma reativação por citomegalovírus, e vai para infecto, vai para gastro, vai para Deus e o mundo. E as coisas vão cair na ficha que a vida tá aí, o mundo tá passando, eu tô com a filha dentro de casa e não tava mal vendo. E mudei bastante a vida desde então. E muita gente fica perguntando, ah, como é que você consegue malhar todo dia? Hoje eu malho, faço exercício todo dia, praticamente. Como é que você consegue exercício todo dia? Como é que você consegue ler filosofia? Como é que você consegue gravar podcast, não sei o que e tal? Porque minha prioridade deixou de ser uma vida automática pautada só no trabalho. Trabalho é importante, claro. Eu já defendi aqui, eu falo muito de investimento, o dinheiro traz um bocado de benesse, mas tudo tem limite. E é o que eu falo aqui de novo, o mais difícil é você equilibrar isso. Então não deixe você descobrir sozinho a pancada que vai vir, porque vai vir. Outra coisa que me marcou muito com essas histórias eu fui dar um plantão de UTI logo quando eu terminei a faculdade, em 2005 ou 2006. E aí, é, eu cheguei no plantão, era plantonista, uma UTI com dois plantonistas, eu cheguei no plantão, um senhorzinho de uns 75 anos, por aí, pra mais. Aí conversa vai, conversa vem, falando sobre a vida lá e tal, vendo quando a gente conversava, era sempre o mesmo plantonista. Aí um dia as conversas se aprofundaram, eu falei, pô, tal, tá aqui e tal. Ele, ó, meu filho, não faça a bobagem que eu fiz. É, eu não pensei no futuro, eu comprei casa de praia, casa de camping, chácara, e carrões e viagens, e, e aí eu tô aqui dando plantão hoje porque eu tenho que dar plantão para manter essas coisas todas. E eu fiz a típica pergunta do cara que não tem noção de nada, né? Por que não vende as coisas? Ele, porque eu criei minha família inteira ao redor dessas coisas com esse padrão de vida. E sei que se eu não mantiver esse padrão, e aí é uma questão dele, né? Não sei se eu manteria ou não. Mas ele disse que não queria mudar o padrão da esposa, que estava acostumado com aquilo durante 50 anos, dos filhos acostumados com aquilo durante 40 anos, e ele acostumado com aquilo durante 70 anos. Então, é, como é que eu tenho tempo? Porque hoje eu priorizo meu tempo. Então, não deixei de ter ambições maiores que eu tinha há 5, 10 anos atrás, tinham bastante,
bastante ambição financeira, de cargos, de carreira, e diminui bastante minhas ambições. Foquei muito mais hoje em família mesmo, em questões pessoais, do que antes. E com isso eu penso que eu tenho uma vida muito tranquila. Ah, mas eu quero continuar com minhas ambições, eu quero ser o melhor do Brasil. Ótimo, eu acho lindo, acho que a gente precisa, o mundo precisa dessas pessoas. Eu descobri que eu não aguento ir no nível hard, no nível focado total. Eu não aguentei, tive um piripaque em 2015 e entendo que eu tenho meus limites. Eu preciso dormir, eu preciso fazer exercício, eu preciso ficar com minha família e eu preciso trabalhar, mas eu preciso dos quatro. Eu não aguento só trabalhar, eu não aguento sem ficar sem fazer exercício, eu não aguento ficar sem lazer, eu não aguento ficar sem dormir. Então eu entendi quais são minhas prioridades em equilíbrio, penso eu, e a vida tá bem legal do jeito que tá há alguns anos. Então eu acho que assim as pessoas, os internos, os residentes mais jovens e tal, devem começar a procurar o que que realmente se importa para vocês, se está em algo que deveria ser prazeroso e não está sendo prazeroso, procurar psicólogo, ajuda, psiquiatra, amigo, livro, tudo que puder. Não acho que é normal. A principal mensagem desse podcast não é normal. Não precisa estar surtado para fazer a residência, não precisa estar surtado para ser médico, não precisa ficar sem dormir para ganhar dinheiro e não precisa de tanto dinheiro para viver feliz. Procure seu equilíbrio. Não é normal. E eu estou reforçando isso porque eu vejo aluno achando que é normal ficar sem dormir, o outro lá sem tendo crise de pânico no quarto semestre, no quinto semestre, tendo crise de ansiedade. Não é normal. Não é para ter. Se está tendo, tem algo errado. Então deve procurar ajuda. Não é para você ter surtos no meio da residência. Não tem como você tratar bem um paciente se você não estiver bem. Então não é normal. Apesar de que muitos, mídia, sociedade como um todo, alguns parentes mais menos esclarecidos, acham que é normal. Ah, não, tem que dar plantão. Ah, não, tem que trabalhar até morrer. Não é normal. No meu ponto de vista, não é normal. Não é para ser assim. E tem como não ser assim. Era isso. Um grande abraço para todos e a gente se vê no próximo.